Agora, no programa Tribuna Livre, Entrevista. Muito bem, eu vou começar trazendo eles que não precisavam, mas eu faço questão de trazer, né? O Ranulfo Paranhos, ele é doutor e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor do Instituto de Ciências Sociais da UFAL, professor do mestrado profissional em Política Pública e cientista político. Ele disse que eu podia abreviar tudo nisso. Mas é muito bom lhe receber aqui, Ranulfo. Prazer grande. A minha amizade com o Ranulfo é de longas datas, né? É um cara que sempre me ajudou, sempre me orientou muito. Eu passei um períodozinho na Assembleia e algumas coisas que eu fiz lá na Assembleia foi orientada aqui pelo Ranulfo. Então, a gente tem uma amizade, né, de irmão, eu posso dizer assim. Então, seja muito bem-vindo, que você possa cumprimentar aí nossos telespectadores e ouvintes. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos telespectadores. Álvaro, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Dizer que é uma satisfação muito grande e parabenizar pelo seu programa, que eu acompanho já há algum tempo. Não é a primeira vez que eu venho aqui para entrevista, sim, mas eu já te acompanho aqui há um bom tempo e dizer que está de parabéns e estou sempre à disposição. Que bom. Então, claro que a gente vai falar sobre eleições e a gente vai conversar falando sobre o nosso estado, sobre Alagoas. Depois a gente vai também falar um pouco sobre a eleição nacional, tá? Então a gente tem uma novidade agora, que foi ontem, uma liminar da juíza Esther, doutora Esther Manso, né? Ela suspendeu a eleição, que seria segunda-feira, já estava convocada, inclusive ontem foi convocada mais uma vez, né? Ela deu uma liminar suspendendo essa eleição. A parte, o que é que você acha, não da parte jurídica, mas isso prejudica o Paulo Dantas no pensamento dele de assumir o governo? Álvaro, vamos só retroceder um pouco, né? Primeiro, o porquê dessa eleição, escolha indireta. Então, sempre que a gente tem um cenário muito raro, que é o caso do estado de Alagoas, vacância para governador e vice, porque a gente sabe o senador, o governador Renan Filho desincompatibilizou, se afastou do cargo para poder se candidatar a um novo cargo. E o seu vice, o que foi eleito com ele, é atual prefeito de Arapiraca. Nesse caso, a legislação prevê eleição indireta. Quem faz a eleição indireta? O representante do povo. Quer você queira ou discorde, o representante do povo são os deputados estaduais. Ponto pacífico. Como deve funcionar essa eleição? Uma sessão extraordinária para escolha em separado do governador e do vice. Então, você se candidata a governador, você se candidata a vice. São duas eleições. Primeiro elege o governador, elegeu. Depois elege o vice. Então, não é a eleição de uma chapa. Exatamente. Essa é a primeira diferença. Isso também que está sendo argumentado, né? E aí onde entra, né? Eu acho que essa é uma discussão para jurista, você está correto, mas eu só estou trazendo esses pontos. Isso está sendo judicializado, ou seja, isso está sendo questionado na justiça e está atrasando o processo. A outra coisa é que qualquer cidadão poderia se candidatar. Qualquer cidadão já tem 17, eu soube ontem, já tem 17 candidatos a governador. Qualquer cidadão é brincadeira nossa. Porque, primeiro, você tem que ter acima de 30 anos, a partir de 30 anos. Segundo, você tem que estar em dias com a justiça. E aí você pode se candidatar. Agora, por que você se candidata? Por milhões de motivos. Ou você tem candidatos efetivamente competitivos, e aí é o principal deles, o Paulo Dantas. Vamos lembrar, a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas tem 27 cadeiras, ou 27 parlamentares. Desses 27 parlamentares, o partido do Paulo Dantas, o MDB, tem 14. São 14 parlamentares do MDB. Virtualmente, o Paulo Dantas está eleito. Então, por que você tem questionamento na justiça sobre o processo eleitoral, questionamento sobre escolhe ou não, direto ou indiretamente? Por um motivo simples, é política. E em política você tem muita regra, e eu posso fazer uso de todas as regras. E há um entendimento por parte da oposição que, quanto mais você adiar o processo, quanto mais você levar para frente o processo da escolha do novo governador tampão, que é o termo que se usa, melhor para a oposição, porque o governador terá menos tempo de caneta, menos tempo de cadeira e, consequentemente, ele pode usar menos a máquina pública para os seus aliados políticos. Trocando em miúdos, o Paulo Dantas teria menos tempo para usar a máquina pública do governo do Estado
para fazer campanha política para ele, como candidato à reeleição nesse caso, e para o seu candidato ao Senado, nesse caso, o governador Renan Filho. Justamente isso já era aí a segunda pergunta que eu ia fazer, você já respondeu, é se isso afeta a candidatura de Paulo Dantas, né? A gente sabe que é pacífico, ele vai ser eleito. Se tiver alguma modificação para fazer, a Assembleia vai fazer. Se a Justiça disser que o voto vai ter que ser secreto, vai fazer o voto secreto. Porque o que é que a oposição está pregando? Que o voto secreto fazia com que alguns deputados pudessem votar sem receber a pressão. Já justamente por esse número que você falou. Tem 14 deputados que são do mesmo partido que Paulo Dantas, MDB. Então a eleição já estaria resolvida e a pressão em cima desses deputados seria muito grande. Por isso que a oposição hoje pede que o voto seja secreto, não seja o voto aberto, né? É um dos argumentos, é justamente esse. Então, como você disse, você matou muito bem a charada, é tempo que a oposição vai ganhar, né? Do Paulo Dantas está com a caneta na mão, ele já vem, inclusive, que ele não fazia isso antes, já vem acompanhando, né? Quando o governador Renan Filho estava no mandato, várias cidades, inaugurações, ele passou a acompanhar, e isso ele vai dando passos largos, né? E aí essa é a maior intenção, né, Ranulfo, da oposição. E a oposição, vamos deixar uma coisa muito clara, né? A oposição não está jogando fora da regra. Claro. A oposição está jogando com a regra debaixo do braço. Isso é possível judicializar, é possível sempre recorrer à justiça, é possível. E a justiça, agora, cabe à justiça ser veloz ou leniente. Aí é uma outra discussão. Como a justiça vai se comportar nesse momento é que a gente não sabe. Aí é um outro jogo, pertence a uma outra arena. Justamente. Vai depender também muito do que vai acontecer. Se vai ser o coletivo, né? Vai ser o Tribunal de Justiça, ou se vai ser o sorteio de um desembargador. E depende muito na mão de quem vai cair. Né? Se for no coletivo, eu acredito que o Marcelo Vitor tem uma força muito grande, que ele sabe fazer aí esse trabalho. Né? Tem uma outra coisa importante aí, é que está previsto na legislação. Ou seja, existe uma lei estadual que prevê esse processo eleitoral. Há um argumento muito forte de, se era para ser voto secreto, deveria estar inicialmente na legislação. Quando a legislação foi criada e promulgada, ela não fere a Constituição Federal. Ou seja, há uma previsão de que o voto seja aberto, isso quer dizer que tornou-se lei e que não há, no entendimento inicial, né? Agora, aí uma discussão da justiça a gente não sabe. É meio que bola de cristal, mas a gente sabe mais ou menos que a previsibilidade tem. Isso você já falou. Essas eleições acontecerão mais dias, menos dias. Até ontem, final da noite de ontem, né, não tinha ainda a Procuradoria-Geral do Estado, que provavelmente é quem vai entrar com a defesa, tentar caçar a liminar. Até ontem, final da tarde, a gente não tinha recebido conhecimento, fiz uma pesquisa, eles não tinham entrado ainda com esse pedido de quebra aí dessa liminar, de derrubar essa liminar. Vamos aguardar, vou pedir até para a produção fazer uma pesquisa se já tem alguma novidade. Bom, passado essa etapa, a gente sabe que Paulo Dantas vai ser governador tampão. Quais os grupos políticos hoje, que a gente pode dizer, que estão nessa disputa para o governo do Estado? Vamos lá. Tem um grupo que é candidato eu acho que desde 2018. Né? Em 2020, com a eleição, com a rodada eleitoral para prefeito, esse grupo se colocou de forma muito mais clara, inclusive muito mais forte, que é o grupo encabeçado pelo senador Rodrigo Cunha, ex-PSDB e hoje do PSD. União Brasil. União Brasil. PSD é outra história. Bom, Rodrigo Cunha no discurso de posse de JHC, ele lança Rodrigo Cunha como pré-candidato ao governo do Estado. E desde então é nesse sentido que o senador tem se movimentado. Isso tem trazido resultados positivos. O primeiro deles é que ele lidera as intenções de voto. O que é que falta para a gente bater melhor esse martelo do que está acontecendo hoje? Pesquisa de opinião atualizada. Então, a última pesquisa data de mais de 20 dias. Então, isso muita coisa já mudou. Dá uma certa insegurança. E, bom, esse grupo, você teria aí o apoio do então prefeito de Maceió, JHC. Que hoje é um apoio forte, né, Ranulfo? Hoje ele tem força política na capital e até fora dela. Ex-deputado estadual, ex-deputado federal, mais votado prefeito como federal. da capital. Né? Em algum momento, como deputado estadual, ele tinha lá dentro em torno de 25 inimigos deputados, e em função disso, ele conseguiu ser o deputado federal mais votado. Verdade. Bom, então tem um histórico e isso trouxe algum retorno. Foi feito também algumas pesquisas, né,
antes dele definir que ele poderia até ser candidato a governador, teria que renunciar como prefeito, e ele pontuava muito bem, né? Eu acho que algumas pesquisas foram divulgadas. Ele pontuava muito bem. Agora, seria muito ruim do ponto de vista interno, né? Vamos lembrar, a suplente do senador Rodrigo Cunha, em caso do senador Rodrigo Cunha se transformar em governador, ganhar uma eleição para governador, nesse caso quem assume é a mãe do prefeito de Maceió, JHC, Eudócia Caldas. Isso. Veja, então você tem um acordo ali prévio que impede que, mesmo muito bem pontuado nas intenções de voto, o prefeito de Maceió não lance candidatura ao governo do Estado. Então, as pessoas iam usar muito isso, né? Isso não é mais nenhuma discussão de bastidor, isso é público. Né? Ele não pode, então tem um acordo. E outra coisa, vamos lembrar, em 2018, ele faz o que a gente chama em política de casadinha. Né? Então, ele se elege deputado federal, mas ele em apoio ao senador Rodrigo Cunha e vice-versa. Então, esse é um grupo que, pelo menos na última pesquisa, lidera as intenções de voto. No outro lado, você tem o grupo dos calheiros. Né? Esse é um grupo que tem, ao final das eleições de 2020, né, o grupo dos calheiros conseguiu eleger aí algo próximo de 35 a 38 prefeitos do MDB. E aí a gente sabe que esse arco de aliança tende a variar. Ou ele cresce, ora ele diminui um pouco. Por que ele cresce? Porque não necessariamente quem cede apoio ao governador Renan Filho naquele momento e ao senador Renan Calheiros, não necessariamente tem que ser do MDB. O arco de aliança é composto por políticos de outros partidos. Então o arco é maior, é acima de 40. Isso quer dizer que ele tem uma base muito forte. Tem a maioria da Assembleia Legislativa, então só do MDB são 14 cadeiras das 27. E aí, Álvaro, a gente pode voltar, inclusive, para a discussão. O Paulo Dantas vai ser eleito só com 14 votos? Não, é provável que ele aumente esse número de votos. Bom, agora, onde está o X da questão? O Paulo Dantas não é tão conhecido e não tem tanta empatia nesse momento quanto o Rodrigo Cunha. O Paulo Dantas é um deputado estadual do interior, tem tradição, né? Ou seja, tem histórico, tem o que a gente pode chamar aqui de pedigree político. Né? O pai foi deputado federal, foi secretário de Estado, foi deputado estadual. Né? Na verdade, o pai dele não se candidata e ele se candidata. Né? Luiz Dantas, é da família Dantas, do interior, da bacia leiteira do estado de Alagoas. Então, mais precisamente assim de batalha, né? Que também é outro caso que eu acho que vão levantar muito, com uma cidade que foi muito violenta, é muito violenta, a gente ainda enfrenta aí alguma violência política em batalha, e ele sai de lá, é a raiz dele, né? Exato. O tio dele foi prefeito, Zé Miguel, que também teve muitos problemas, terminou sendo assassinado. Então, isso tudo atrapalha um pouco na eleição. Você tem todo um histórico aí, né, de violência política no estado de Alagoas, do final dos 80 para os anos 90. Paulo Dantas está no olho do furacão. Bom, mas aí essa é uma outra discussão. Né? Nesse momento, ele é o principal nome do ex-governador Renan Filho, é o virtual governador tampão e, consequentemente, é o candidato à reeleição em assumindo a cadeira de governador do estado. Eu destacaria aí também, licença, o Marcelo Vitor, que leva a Assembleia, né? Porque ele leva uma boa parte da Assembleia, não só o MDB, que ele levou praticamente todos os deputados, tinha 3 ou 4 ou 5, ele foi quem levou todos esses outros quando ele rompeu com Arthur Lira. Então, eu acho que aí, nesse peso, também a Assembleia conta com o Marcelo Vitor. O presidente da mesa diretora é um cargo muito importante, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas é um cargo muito importante. Fornece e cede muito apoio à base do governo, faz com que o governo funcione, faz com que o governo, como a gente diz, implemente a sua agenda política. Então, isso é muito importante. Marcelo Vitor, que é um deputado, é um político experiente. Né? E aí eu acho que, não dá para lembrar aqui, mas eu acho que é o 4º ou 5º mandato, eu acredito que sim, né, consecutivo. Né? Poderia, inclusive, ser hoje o principal candidato ao governo. Não, se ele fosse candidato, ele teria os votos dos deputados. Exatamente. Né? Mas ele entende que, na lógica, né, de preferência dele, ele prefere continuar como deputado. Bom, essa é uma discussão. E aí você tem um outro candidato, que é o Rui Palmeira, e a gente vai chamar de o bloco do eu sozinho. Né? Então, quem é o grupo do Rui Palmeira? Bom, nesse momento, o Rui Palmeira foi prefeito pelo PSDB, eleito e reeleito, e hoje ele se ausenta do PSDB, ele não pertence mais ao PSDB, aí sim, né, acho que é o PSD. Ele é PSD. Isso foi o que eu confundi no início. Bom, aí o Rui Palmeira, PSD. O PSD é nacionalmente um partido muito grande, mas dentro do estado de Alagoas, não. Só retornando aqui um pouco, o grupo do Rodrigo Cunha
tem hoje uma aliança com o grupo do Arthur Lira. Arthur Lira, o grupo presidente da Câmara, presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados composta por 513 parlamentares, está na linha sucessória presidencial, isso é muito importante. Né? Porque ele é o terceiro na linha sucessória, é o presidente, o vice-presidente e aí vem o presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Importante demais. Vamos lembrar, esse governo, se a gente fizer uma leitura muito simples, se mantém até hoje graças ao Arthur Lira. O governo que eu falo, o governo do presidente Bolsonaro. Se mantém, é quem dá a sustentação. É o chamado líder do Centrão, o Arthur Lira. Bom, mas o Arthur Lira, o grupo do Arthur Lira, também tem uma quantidade significativa de prefeituras. Prefeitos, mais de 20. Mais de 20. Progressista elegeu mais de 20. Exato. Fora alguns outros prefeitos que ele, como você diz, não é do progressista, mas tem essa aproximação. Qual é a importância disso para uma eleição para governo do Estado e para uma eleição para presidente da República? É o que a gente chama de capilarização, ou seja, os prefeitos, o candidato ao governo do Estado pode entrar nas cidades, ele pode ser apresentado por seus prefeitos que pertencem aos partidos. Muito bom. Isso é muito importante. Veja, há uma leitura, deixa eu contar aqui uma história muito rápida, eu sei que o seu tempo é raro. Mas em 2018, início de 2018, eu estava dando aula e a turma pergunta: professor, esse candidato que está aí, que foi deputado durante muito tempo, Bolsonaro, eu disse, olha, desista, ele é alguma coisa que vai desaparecer na poeira das ruas, porque ele não tem como se eleger. Primeiro, o partido é pequeno, ele não tem prefeito, não tem tempo de televisão, tem uma série de coisas. Por quê? Porque tem uma regra. A gente tem, na verdade, leis que funcionam para explicar resultado eleitoral. E uma delas é partido grande com muito prefeito, a capacidade de capilarizar. Naquele momento, todo mundo apostava na regra. Quem vai para o segundo turno? Um candidato do PSDB, mais um candidato do PT. Ah, mas o PT com a Lava Jato não importa. Tem muito prefeito, ainda tem muito poder de capilarização. O mesmo acontece com o PSDB. Quando você juntava PSDB e DEM, você teria a união dos dois maiores partidos em termos de prefeitura. Bom, a gente não sabia que teria uma facada no meio do caminho e aí mudou completamente a regra do jogo, virou exceção e a regra continua valendo. Então, para um governador é importante ter prefeito. Então, são mais ou menos esses três grupos. Obviamente que você pode ter ali alguém que se diga: eu sou o efetivo candidato do governo, da presidência da República, mas esse é um candidato não competitivo. É possível que o PT lance um candidato, é possível. É possível que partidos menores como o Avante lance candidato ao governo do Estado, mas aqui a gente está falando de grupos políticos com candidaturas competitivas. Mesmo o Rui Palmeira sozinho, ele ainda consegue aí ultrapassar os 2 dígitos, e isso é importante numa campanha. Por esse cenário que você construiu, que a gente está vendo, possibilidades de segundo turno é grande. Possibilidade de segundo turno é muito grande. E aí, regra de novo. Por política, o segundo turno quer dizer o seguinte, Álvaro, que em colégios eleitorais acima de 200 mil eleitores, ou seja, o Brasil, todos os estados, à exceção do Tocantins, tem possibilidade de segundo turno, porque o Tocantins tem menos, o Tocantins inteiro tem menos, né, de 200 mil eleitores. Pelo menos Palmas é pequena, é a menor capital em termos, né, menor inclusive do que o Acre e tal. O segundo turno resolve um problema de maioria. Por quê? Porque você poderia ter um candidato ali eleito com 30% dos votos. Isso acontece muito nas prefeituras, né? Em prefeituras pequenas, de cidades pequenas. Um outro com 24%. Pronto, no histórico, Rio Largo, em algum momento, Rio Largo na região urbana, na região, né, cosmopolita de Maceió, na região conurbada de Maceió, elegeu um prefeito, num dado momento, com 28% dos votos. Isso. E você tinha outros 3 candidatos que eram muito competitivos. Então, você tem 1/4 da população escolheu e 3/4... 70% que não quis aquele candidato. E ele é que é o prefeito. O segundo turno resolve isso. Você tem sempre que ser escolhido pela maioria, 50% mais 1. Nesse cenário que a gente tem, se o desenvolvimento das campanhas, e campanha é muito importante para isso, campanha é importante principalmente porque você tem debate. Como é que um candidato se comporta, Álvaro? Ao vivo, perguntado ao vivo, com a pressão do ao vivo, pelo seu oponente. Como é que ele se comporta? Qual é a capacidade dele, não só de argumentar. Já viu candidatos perder a eleição por causa disso, né? Perde pontos, perde a eleição. O debate é muito importante, porque a campanha de bastidor é uma coisa, o apoio do prefeito em cima do trio elétrico, em cima do palanque é uma coisa, mas o debate ao vivo faz muita diferença. Então, isso a gente sempre tem que esperar. Apesar da campanha ser mais curta,
né? O TSE reduz o tempo de campanha, na verdade é lei eleitoral, né? Reduz o tempo de campanha. Ficam iguais os tempos, que é outra coisa também que não é na eleição, né? No Isso. primeiro turno, cada um tem o seu tempo de TV, e aqui a gente vê que esses três grupos continuam um mais forte, o outro menos e o outro bem menos, né? Mesmo estando no PSD, o tempo de televisão, provavelmente, do Rui Palmeira deve ser bem menor do que os outros dois candidatos. Deve ser menor, mas é um tempo significativo, né? Ainda assim é importante para ele. Que às vezes também tempo demais também, se não souber trabalhar. E isso também é uma variável que explica o resultado eleitoral. Quanto mais tempo de campanha, se você sabe utilizar o tempo de campanha, isso traz voto, né? Historicamente, todos os presidentes da República, à exceção do Bolsonaro, tinham tempo de campanha significativo para fazer campanha. Verdade. Então, segundo turno é provável, é muito provável. O que é que falta? Pesquisa de opinião, nesse momento. Que eu acho que começa agora, depois de definir isso aí, já começa a aparecer com mais detalhes, né, para a gente. Senado, vamos falar um pouco sobre o Senado, a gente também não tem muito tempo, mas é importante que a gente fale qual é o panorama do Senado hoje. A gente tem o governador Renan Filho, que é candidato, e está correndo sozinho, tem disputa. A última pesquisa apontava que o ex-governador Renan Filho tinha acima de 35 pontos percentuais de intenção de voto na pré-campanha. Isso março, final de fevereiro. Isso é muita coisa. O seu principal concorrente, o dono da cadeira de senador hoje, o senador Fernando Collor, tinha algo em torno de 20. Então, o Renan Filho já tinha mais de 15 pontos à frente. Então, suspeita-se que o Renan Filho já está aí perto acima dos 40 pontos percentuais, o que torna a campanha ainda assim competitiva. E aí vale lembrar uma coisa. Você tem dois candidatos experientes, né? O Renan Filho já é um candidato com experiência, é governador do Estado por 8 anos, deputado federal, então a gente não está falando de um neófito na política. E ainda tem um sobrenome, né, Caído? Isso faz muita diferença, mas você tem o Collor, né, que já pregou uma peça no estado de Alagoas, que se elegeu em 2006, numa campanha muito curta, num modelo de campanha muito diferente, e tirou o Ronaldo Lessa da política durante um bom tempo. Eu acho que ele não se reergueu desde então. Verdade. Né? Verdade então, verdadeira, e eu estava presente. Você estava presente. Então, veja, é possível que o Collor faça isso de novo? Não, ele tem um desgaste muito grande das campanhas anteriores para governo do Estado, ele se candidatou em 2002. Retirou, ele também. Né? Então, tem uma série de problemas, a estrutura é outro, o cenário hoje é outro. Agora, em política tem uma máxima, que é a incerteza. A gente tem probabilidade daquilo que vai acontecer, mas a gente não tem certeza. E essa é a grande mágica, e você sabe disso. Eu tenho que esperar os resultados. Agora, eu trabalho sempre com previsibilidade. Pesquisa de opinião, como é que eu monto, como as estratégias são definidas, tudo isso conta. E, nesse caso, o Renan Filho deve estar preparado. O próprio Collor também está preparado. Que estratégia ele vai adotar para poder concorrer com um candidato muito competitivo. Esses são os dois competitivos. Obviamente que aí os outros partidos lançarão outros candidatos. Eu acredito ainda que a chapa, né, que vai ter como representante o senador Rodrigo Cunha, também venha com nome de peso. Né? Por enquanto se fala muito no deputado, né, jovem deputado estadual, o Davi Davino. Né? Pode ser candidato a senador e teria o apoio desses prefeitos, de todo esse grupo. Né? E um nome também que está sendo cogitado, e aí quem o chamou e tocou fogo no negócio foi o Rui Palmeira, que é o Ronaldo Lessa, que ainda tem essa vontade de ser candidato a senador. Né? Eleição para senador não tem segundo turno. Não tem segundo turno. Então, vamos lembrar qual é a regra da eleição para senador. São 3 cadeiras. Cada estado, independente do tamanho, do Acre a São Paulo, envia... Isso é bom que dá um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio. Essa é exatamente a lógica, criar o equilíbrio. Porque a quantidade de deputados federais para a Câmara é proporcional ao tamanho do colégio eleitoral. Quanto maior o colégio eleitoral, maior o número de deputados que o Estado envia. O Estado fica com menos força na Câmara, né? E menos no Senado, força. No caso do Estado de Alagoas, 9 deputados federais e 3 vezes o número de deputado estadual. Então, são 27 e 9. Quando a gente olha para o Senado, é uma casa que faz a correção. Exatamente isso que você falou. Independente do tamanho, ela envia 3 senadores. Só que a eleição acontece uma rodada eleitoral, 2 vagas, que foi a rodada de 2018, na rodada seguinte, 1 vaga. Nesse caso, a vaga atual é ocupada pelo senador Fernando Collor. É essa vaga que entrará em disputa. Ok. Bom, então vamos um pouco agora para a política. Mais alguma coisa da política estadual que você... Estou pensando no seu tempo, mas... Para a política nacional, hoje a gente vê aí 2 candidatos que estão bem na frente.
A gente vê o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde que se lançou, ou desde que se comenta, desde que ele ficou livre para poder ser candidato, ele vem liderando aí as pesquisas, né? A gente vê em segundo lugar, se aproximando nas últimas eleições, nas últimas pesquisas, se aproximando do ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro. E a gente vê bem lá atrás, na rabeta, eu vou dizer assim, uma terceira via que não consegue se formar ou os candidatos que estão tentando, né? Então, hoje, pelo que a gente vê hoje, você acha que existe a possibilidade de ter esse candidato da terceira via ou de aparecer um candidato competitivo, né, contra essa polarização dos dois? Pesquisa da Poder Data, né, que é do portal 360, Poder 360, simulou um cenário onde você retiraria o João Dória da disputa e o Sérgio Moro da disputa. Retirando esses dois nomes, o Ciro Gomes atinge 14 pontos percentuais. O que é que acontece nesse momento? Acontece nesse momento uma coisa que em política é chamada de voto útil. Né? As pessoas estão migrando os seus votos para o Lula para tentar resolver no primeiro turno, na tentativa de se livrar do segundo turno do Bolsonaro, do atual presidente da República, o candidato Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro hoje do ponto de vista eleitoral? Então, é alguém que tem um corpo político no seu entorno, é óbvio isso, né? Um candidato que tem, é um candidato competitivo, que está virtualmente no segundo turno. Tem a máquina pública a seu favor, e ele utiliza a máquina pública para isso. Veja, o pacote aprovado essa semana, que está em discussão, que vai ser judicializado, para auxílio emergencial às pessoas, para pagar novamente aqueles R$400, isso está em discussão, mas foi aprovado. Essa é e a gente sabe que isso pesa, né? Essa é uma medida que resolve problemas para as pessoas mais carentes, obviamente. O formato como ele foi votado é que é discutido. Tem impacto na economia, porque a gente não tem economia nesse momento para sustentar aquilo dali, mas, em essência, isso traz voto, Álvaro. Né? A gente sabe que o Bolsa Família trouxe voto para o Lula. A gente sabia que os vários programas do Fernando Henrique trouxe voto. Na ponta, você resolve o problema social, você resolve o problema da periferia. Ok, está justo. Mas, do outro lado, você tem reflexo eleitoral. Os dados apontam para isso. Tem muita pesquisa sobre isso. Né? Os dados já resolvem muito isso. Então, esse é o candidato Bolsonaro. Então, o principal inimigo dele é ele mesmo. Né? Tem sido a própria língua dele. Né? Mas, enfim, vamos lá. Ele tem recursos de campanha, fundo partidário, fundo eleitoral, ele tem palanque em todos os estados e ele tem a máquina pública, e isso faz muita diferença. A máquina pública que a gente fala é você poder utilizar, por exemplo, a estrutura para viajar o estado, para viajar o país. É você ser recebido por governadores. Por que eu sou recebido por um governador? Porque eu vou ceder espaço no meu governo para os interesses desse governador. Então, tudo isso é possível. É um candidato competitivo. Ele está variando desde 3, 4 meses da crise do Covid, desde o início da pandemia. Ele caiu lá de aprovação dos seus 50, 60 pontos percentuais para abaixo de 30, ora para 35, a aprovação do governo. A gente está falando que é diferente de intenção de voto. Então, ele tem ali uma aprovação hoje girando em torno de 30 pontos percentuais. Mas ele tem de intenção de voto uma variação de 25 a 28. Com 2 pontos de erro, ele pode chegar a 30, 31% dos votos. Isso dá segundo turno, sem dúvida. Ou ele pode cair para 24, 23%. Esse cenário lhe garante segundo turno, lhe garante competitividade. O que é que não garante segundo turno? Se o Lula crescer mais com o voto útil. Se o Lula cresce mais, o Lula tem hoje 44 pontos. Se eu retiro alguns desses candidatos e o Lula cresce um pouco mais e eu retiro os votos brancos e nulos, só considero os votos válidos, o Lula pode ter 50% dos votos válidos. E aí a gente elimina o segundo turno da jogada. Bom, só para fechar essa conversa, o comportamento do Ciro Gomes é muito claro hoje. Né? Ele mira no Bolsonaro para retirar a intenção de voto do Bolsonaro e mira no Lula, porque ele sabe que o seu eleitor é também o eleitor do Lula. O que ele quer fazer é retirar a possibilidade do Bolsonaro ir para o segundo turno para ele ir com o Lula. As projeções de segundo turno na concorrência Lula-Ciro dão Ciro de uma maneira geral. É uma coisa assim, só para o pessoal de casa achar mais fácil, entender mais fácil.
ter ou não ter segundo turno. Se o percentual que o Lula tiver for mais um ponto do que a soma de todos os candidatos, não tem segundo turno. Ele vence no primeiro turno. Ele vence para ficar mais fácil o cálculo. E o que as intenções de voto apresentam? Quando você encontra, por exemplo, uma pesquisa de opinião, está lá o William Bonner falando, ou o Álvaro Guimarães falando. Né, a intenção de voto do Lula é 40 pontos percentuais, do Bolsonaro 25 e por aí vai, e ele sempre vai dizer os votos brancos e os indecisos. Né? Aqueles que se disseram indecisos, aqueles que se disseram que votarão nulo e aqueles que votarão em branco. Isso daí vai dar 13, 14, 20 pontos percentuais hoje. Quando a gente computa, junta todo mundo, dá 100 pontos. Mas no cálculo eleitoral, esses votos nulos, brancos, esses votos indecisos não são computados. O que são computados são os votos válidos. Quando a gente considera só os votos válidos, aí há a possibilidade de não ter segundo turno, caso o Lula ultrapasse os 50 pontos percentuais. Teve uma movimentação também essa semana, queria que você comentasse rapidinho, da terceira via, que a gente pode dizer que é o União Brasil, PSDB, Cidadania, está faltando um aqui, o MDB. Tá? Eles estão sentando e não estão conseguindo se entender. E aí houve uma sinalização para que o Ciro viesse para cá. E aí, se isso realmente acontecer, ele teria tempo, teria a estrutura nos estados, né? Teria um bom fundo partidário de cada um desses partidos, e aí eu acho que ele já ficaria a ser competitivo. Como a minha mãe responderia isso, Álvaro? Muito cacique para pouco índio. Né? Porque você tem um Dória, que tem uma pré-campanha há muito tempo, você tem um MDB, que é o maior partido do Brasil em termos de prefeito. Ela não passa, não cresce, mas não quer ceder. Ninguém abre mão. Né? E você tem União Brasil, que é a junção do DEM com o PSL, que forma uma bancada gigantesca de deputados e de prefeitos e de recursos, de fundo partidário e fundo eleitoral, porque são dois fundos distintos. O fundo partidário ele acontece anualmente e o fundo partidário é a cada ano eleitoral. Então, a cada 2 anos você tem um recurso de fundo partidário. União Brasil tem uma fatia significativa disso daí. É o maior hoje, né? Se você juntar todos esses partidos, você vai ter a maior quantidade de prefeito, maior quantidade de deputados federais e estaduais, vereadores, tudo. Então, vira a maior junção. Vamos lembrar que o PSDB e o Cidadania já formam hoje uma federação. Eles já estão federados. Né? Ou seja, eles não se separam nos próximos 4 anos. Nos próximos 4 anos. Os candidatos deles, inclusive, um candidato do PSDB não pode ir, se tiver candidato do Cidadania, ele não pode frequentar o palanque do outro. Ou seja, isso aí fere a lei eleitoral. Bom, o Ciro Gomes não pertencendo, o PDT não pertencendo a essa discussão, mas é o partido que apresenta o candidato mais competitivo hoje. Mais viável hoje. Há uma brincadeira maldosa que diz que o Ciro Gomes é candidato à presidência da República desde que a gente se entende por política. Então, desde que o Itamar assume a cadeira, né, como que era vice, vira presidente, e aí o Fernando Henrique é eleito, desde então o Ciro Gomes é candidato à presidência da República. Então, talvez seja, do ponto de vista de experiência eleitoral, ele e o Lula os dois mais experientes. Então, está preparado? Eu acho que sim, né, do ponto de vista de preparação. Tem um livro escrito como projeto. Né? Tem algumas coisas que a gente brinca também, que diz esses números só o Ciro conhece. Né? Porque é muito número que ele fala em toda entrevista, é muita coisa. Bom, mas aí há um entendimento desses partidos que eles seriam um candidato mais competitivo. E aí onde entra? Por que os partidos, então? O partido tem voto? Tem, quando você chama os prefeitos à responsabilidade. Essa é a necessidade, se é que essa terceira via pode existir. Né? Há quem critique muito o próprio termo terceira via. Diz, nunca existiu, porque qual é a má notícia disso, Álvaro? É que, historicamente, sempre existiu polarização. Né? Sempre existiu. Quando a gente olha para o Brasil, as campanhas, você tem ali 89. Não tem polarização no início, eu não lembro quantos candidatos eram, 19, se não me engano. Né? Então, quem vai para o segundo turno? Brizola versus Lula. O Lula conseguiu ir, o Brizola não foi para o segundo turno por muito pouco. Mas, desde então, você tem polarização. Só que o fenômeno da polarização ele não é exclusivo do Brasil. Ele é um fenômeno mundial e é um fenômeno histórico. Olhe para a França, que acabou de resolver um processo eleitoral, uma extrema-direita, mais um centro polarizado.
Você vai para a Polônia, tem isso. Você vai para a Espanha, tem isso. Portugal tem isso. Os países latino-americanos têm isso. Os Estados Unidos já é polarizado por natureza, porque são dois partidos com poderes, né? Você tem muito mais partidos nos Estados Unidos. Para você ter ideia, a Argentina tem 3.200 partidos políticos. Quantos partidos concorrem à presidência da República? Apenas 5. Por que isso? Para candidatar alguém, um nome à presidência da República na Argentina, você tem que colher um número mínimo de assinaturas. Apenas 5 partidos conseguem. E o resultado, como é que acontece? Polarizado do mesmo jeito. A má notícia é que a polarização sempre existiu. A harmonia política é alguma coisa dos nossos últimos 20 anos no Brasil. E aí agora a gente volta de novo para o embate mais agressivo, para um embate mais de intestinos da política. Mas a política sempre foi assim. Se a gente puder retornar ao momento em que a política era mais harmônica, melhor. Mas não é estranho que a política seja agressiva dessa forma. Certo. Não tendo essa união, não saindo aí uma terceira via, mesmo que não seja junto com o Ciro, que o pessoal não quer aceitar, até porque o Ciro ele bate demais às vezes e fica difícil de você chegar junto depois. Ele fecha as janelas. Né? Ele fecha as janelas, fica difícil. Tem que deixar a portinha aberta para você poder entrar ou sair, né? E muitas vezes ele não acontece isso, ele é muito duro nas críticas que ele faz, né? E aí por isso também que o pessoal na hora bota o pé na parede. Mas você acha que existe a possibilidade ainda do Moro ser candidato? Há essa possibilidade. Qual é a intenção do Moro ser candidato? Não é que ele se torne nenhum candidato competitivo. A intenção do Moro candidato é que ele consiga criar palanques para o seu partido nos respectivos estados para eleger parlamentares, né? A ideia de que ele consiga criar esse palanque, porque quer queira, quer não, em todo o estado ele tem aí mais ou menos uma variação de 8 pontos. E isso é muita coisa, né? Para um candidato à presidência da República, vamos lembrar, Heloísa Helena já teve 10%, o que foi muita coisa. O Ciro Gomes, na última eleição, teve 12%, né? Alguém muito mais Só experiente. que o Moro a gente esperava que ele já tivesse com 2 dígitos há muito tempo, né? E isso não aconteceu. Não decolou. Faltou combinar com os russos, né? Como a gente fala. O Moro não conseguiu decolar. Muito bem. Olha, são 9h58. Infelizmente, nosso programa termina às 10 horas e eu tenho um horário para cumprir. Então, para a gente encerrar, agradecer mais uma vez aqui a sua presença, que a gente possa ter mais vezes, você aqui ao vivo, mas também você participando, né? Vamos combinar de você fazer aí algumas participações especiais aí no nosso programa, porque essa época é a época de a gente estar com essas discussões, né? Ao vivo e gravado, eu já sou um devedor. Estou me comprometendo com você, Álvaro. Volto aqui no período das campanhas, no período mais para frente, para a gente conversar sobre isso. E eu que agradeço o convite, agradeço muito. Obrigado a todos. Tenham um bom dia.